Boa tarde. Acomodem-se, fiquem à vontade. Recebam as boas-vindas a mais uma edição das Conferências Avançadas, o programa permanente de palestras e debates do Colégio de Estudos Avançados da Universidade Federal do Ceará, sempre trazendo grandes nomes do pensamento brasileiro. Já estiveram conosco recentemente Renato Giannini, Durval Muniz, Sérgio Costa, Lira Neto, Eduardo de Ataí, César Barreira, Márcia Schuback, Jean-Michel Vives, Flávio Costa, dentre outros. Nossos eventos são sempre abertos a todo o público. Desde 2016, o CEA-UFC desenvolve estas e outras atividades de inclusão da comunidade acadêmica da região semiárida no debate das grandes questões do nosso tempo. Seu grande interesse é aproximar a universidade da sociedade e estabelecer diálogos e parcerias com outros centros de estudos avançados pelo país. Além do apoio do CEA, nossa palestra de hoje tem a realização da Faculdade de Medicina da UFC. Originada do movimento médico sanitarista cearense das primeiras décadas do século passado, a FAMED-UFC tornou-se uma das mais importantes instituições de formação em saúde no Brasil. Ao longo de sua trajetória, expandiu o ensino médico para o interior do estado, fortaleceu a pesquisa e contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da saúde pública no Ceará. Hoje, reúne cursos de medicina e fisioterapia, corpo docente altamente qualificado, ampla estrutura acadêmica e forte compromisso com a excelência, a inovação e a formação de profissionais de referência. Gostaríamos agora de convidar primeiro para compor a mesa o diretor da Faculdade de Medicina da UFC, professor João Macedo. Também convidamos à mesa o coordenador da pós-graduação em Ciências Médicas e presidente do Conselho Curador da Fundação Elmo, professor Armênio Aguiar dos Santos. Também convidamos o diretor da Fundação Elmo, professor Marcelo Alcântara. Convidamos também à mesa o magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Custódio Almeida. E por último, mas principalmente, o Auditório Paulo Marcelo tem a honra de receber nossa palestrante desta tarde, membro titular da Academia Nacional de Medicina e uma das maiores referências da pneumologia no Brasil e no mundo, foi agraciada com a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, concedida pela Presidência da República em reconhecimento à sua contribuição à saúde pública. Foi ainda indicada entre as mulheres mais influentes da ciência e da saúde no Brasil pela Forbes Women. Recebeu a Legião de Honra da França, uma das mais altas condecorações concedidas pelo governo francês por sua contribuição à pesquisa em doenças respiratórias. É também pesquisadora sênior da Fiocruz e referência internacional no combate à tuberculose. Com vocês, Margarete Dalcomo. Bom, vou fazer aqui um pouquinho, agradecer ao Ayrton, cerimonialista, dar um bom meio-dia a todos e, obviamente, é uma satisfação muito grande recebê-los nesse evento, um evento que foi concebido com muito carinho para a gente celebrar vários aspectos importantes na data de hoje. E eu vou passar a palavra para a sequência dos compõem a mesa, cumprimentando em primeiro lugar o nosso magnífico reitor, Custódio, nosso diretor da faculdade, doutor João Macedo, professor Armênio, programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Fundação Elmo, e a nossa palestrante que em breve fará a sua apresentação, professora Margarete Dalcomo. Então, passo a palavra ao nosso querido reitor, o nosso querido anfitrião, professor João Macedo, o reitor ficará para falar por último, para fazer a sua palavra de acolhimento para o evento. Professor João Macedo. Boa tarde a todos, a todas.
Queria cumprimentar em nome do nosso magnífico reitor, todos os presentes na mesa, particularmente a nossa professora convidada, a professora Margarete Dalcomo. Queria agradecer também a presença dos colegas, dos técnicos administrativos da universidade, dos estudantes, e dizer que é uma satisfação muito grande estar nesse momento em que a universidade para refletir um pouco sobre os nossos grandes desafios, os nossos desafios no âmbito da educação, da formação médica, especificamente aqui no caso da Faculdade de Medicina, e os desafios em termos de saúde pública do nosso sistema de saúde. Então, fico muito feliz em contar com a participação da professora Margarete. Ela, como ninguém, tem participado ativamente de discussões sobre importantes temas da saúde pública no Brasil nos últimos anos. É também uma profissional altamente envolvida e preocupada com a questão da formação para o exercício das profissões de saúde no Brasil. E eu queria também agradecer pela felicidade que teve o Colégio de Estudos Avançados em trazer a professora Margarete. E dizer que é um momento também extremamente feliz, porque essa vinda da professora Margarete coincide com o aniversário da Faculdade de Medicina da UFC, 12 de maio, exatamente hoje. Então, hoje estamos celebrando os 78 anos de fundação da nossa faculdade, daqui a pouco seremos octogenários. E, para isso, entreguei com muita satisfação o nosso livro comemorativo dos 75 anos, que é um livro que descreve a história e desenvolvimento da nossa instituição. Então, eu espero que a gente possa reeditar a vinda da doutora Margarete Dalcomo. Eu até sugeri que a próxima fosse para a gente ver a cena de artes plásticas do estado do Ceará, ela que é uma apaixonada por artes e apaixonada por nossos grandes artistas, como o Cévolo Esmeraldo, certamente Aldemir Martins, o Chico da Silva, né? Raimundo Sela. Então fica aí esse convite para a gente mostrar, quem sabe, no próprio Museu de Artes da UFC, a riqueza da cultura do Brasil e, notadamente, do Ceará, que está muito presente no nosso museu aqui na universidade. Então, muito obrigado a todos e certamente teremos um grande momento, uma grande palestra com a professora Margarete. Continuando aqui o meu trabalho de cerimonialista, convidar agora o professor Armênio Santos para fazer as suas considerações, suas palavras sobre o evento. Boa tarde. É com grande satisfação que, em nome do Programa de Pós-Graduação de Ciências Médicas, nós realizamos essa atividade que faz parte de um seminário em pesquisa clínica e que, inclusive, está sendo objeto de divulgação pela internet, a qual peço os eventuais alunos inscritos na disciplina que registrem a sua presença na internet ou, se estiverem aqui presentes, que pegam ali pelo QR Code a sua presença. Bom, a ciência tem um inegável condão de ampliar o conhecimento humano. E nós temos, mesmo nessa terra inóspita, que é o Ceará, nós temos exemplos inegáveis disso. No início do século XX, nós tivemos um personagem histórico chamado Rodolfo Teófilo, que a professora Margarete hoje denomina este bairro nosso, farmacêutico, e que desenvolveu essa coisinha que é a cajuína. E, às custas disso, conseguiu fazer um dinheiro e, com esse dinheiro, montou a sua casa ali perto da Faculdade de Direito e, dentro dessa casa, um vacinogênio. E, inclusive, saiu vamos dizer, a subornar as pessoas mais pobres
a se deixarem vacinar contra a varíola. E, às custas disso, com o próprio esforço pessoal, ele conseguiu avançar numa situação delicadíssima, onde 1.000 pessoas morreram em um só dia. E, por conta desse esforço dele, foi, inclusive, perseguido pelo Nogueira Scioli, o então governador. Bom, ademais, já aí década de 50, 60, com a nossa Faculdade de Medicina já institucionalizada, nós tivemos, a partir dos nossos professores, um esforço muito grande na campanha de vacinação contra a varíola, contra a paralisia infantil. E isso foi muito eficaz. E a minha geração é feliz por conta disso. Mas a gente não pode deixar de mencionar que, especificamente no dia de hoje, nós temos um fato histórico, que é o fato do ser instituído o Dia Nacional em Memória das Vítimas do Covid. E isso ocorre em exatamente contraposição a esse movimento científico. E que, inclusive, infelizmente, colegas médicos e, infelizmente, até mesmo da nossa universidade, renegaram todas as evidências científicas para falar sobre a ivermectina, sobre a cloroquina. E isso, precisamos chamar a atenção disso. Coisa que a nossa querida professora Margarete Dalcomo vai nos falar sobre a importância disso. E, nesse sentido, é também importante de chamar a atenção de um outro personagem extremamente importante na nossa instituição, que é o professor Paulo Marcelo Martins Rodrigues, que dá nome a esse auditório. Porque ele dizia: quanto mais consciência e quanto mais conhecimento, maior a sua responsabilidade social. E aí, a professora Margarete Dalcomo, com toda a sua ação como colunista do jornal o Globo, chama muita atenção da população em geral com relação a isso. É uma grande honra, professora, termos aqui. Muito obrigado, professor Armênio, pelas preciosas palavras. E agora passo a palavra ao nosso magnífico reitor, Custódio Almeida, as suas palavras. Os rituais religiosos dizem que ficar de pé é uma posição de prontidão. Então, eu fico de pé para dizer boa tarde para vocês tudinho. E, doutora Margarete, a gente disse para vocês tudinho para evitar todos, né? Então, tudinho resolve. Então, eu queria saudar o diretor da Faculdade de Medicina, o professor João Macedo, a doutora Margarete Dalcomo, muito obrigado por sua presença nos honra muito. Professor Marcelo, que foi incansável durante a Covid, deu uma contribuição imensa junto à equipe que desenvolveu o Capacete Elmo. O Capacete Elmo está na estante da reitoria da UFC, como um símbolo, né, de avanço científico e de contribuição da nossa universidade. Professor Armênio, sempre muito... Você disse algumas coisas que roubou um pouco a minha fala. E eu queria saudar de forma muito especial a professora Maria Aparecida de Paiva Montenegro, que é a secretária-geral do Colégio de Estudos Avançados da UFC, que é uma das promotoras desse evento. E, obviamente, para saudar
todos e todas aqui presentes, para saudar vocês tudinho, eu queria pedir uma grande salva de palmas pelos 78 anos do curso de Medicina da UFC. Bom, o professor Armênio roubou de mim, porque na hora que eu olhei essa cajuína na minha frente, na biografia do Rodolfo Teófilo, que foi escrita pelo Lira Neto, tem essa coisa que muita gente não sabe, que o Rodolfo Teófilo, enquanto farmacêutico, foi o inventor da cajuína, certo? E eu não acho que seja por acaso, né, Armênio, que tem a cajuína hoje aqui, porque tem a ver com a palestra da professora, uma vez que ele foi um incansável combatente, né, da imunização, né, a favor da imunização, numa época em que fazer isso era ato de heroísmo. E assim, eu quero dizer para vocês que a UFC deu, pela primeira vez na sua história, o título de doutor honoris causa para uma pessoa que já tinha morrido, e foi para o Rodolfo Teófilo, e a gente vai fazer uma solenidade ainda em 2026 para resgatar, né, todo o legado dele, toda a importância dele naquilo que ele militava de fato enquanto cientista, enquanto farmacêutico, e o professor Armênio já deu essa introdução. Professora Margarete, a gente está aqui muito ansioso por ouvir a sua fala, porque a gente sabe que... Eu estava conversando com o professor Robério, esse médico aqui na frente. O professor Robério é um médico da pediatria, né, que trabalha com infecções, né, da infectologia. E ele estava me dizendo, para minha surpresa, eu estava dizendo, felizmente a Covid ela não focou tanto nas crianças, né? Ou seja, aí ele estava me dizendo que o número de crianças que está morrendo atualmente por Covid é assustador, né? Então, eu pedi, inclusive, que o jornalismo da UFC fizesse uma matéria imediatamente para o portal mostrando isso, porque a gente pensa que passou, mas a falta de imunização é que tem provocado essas mortes. E a sua palestra é um sinal de alerta que a Universidade Federal está fazendo. Por isso a gente divulgou. Nós representamos todas as pessoas que não estão aqui, mas que estão atentas e que estão nos acompanhando também à distância. E nós representamos todas as pessoas que foram sensibilizadas por esse convite à professora Margarete para falar desse tema, epidemias. Esse tema é história, é passado, ou é algo presente que a gente deve se preocupar? Então, a Universidade Federal do Ceará está junto, né, nesse trabalho, e a data escolhida, né, foi a melhor possível, porque é uma excelente forma de comemorar o aniversário da medicina. Para nós, professora Margarete, a medicina tem essa coisa fundadora. A UFC foi fundada em 1954, vai completar 72 anos esse ano, mas 4 cursos formaram a universidade, né? O mais antigo é Direito, que já tem 123 anos, de 1903. Os 2 outros mais antigos, Farmácia e Odontologia, de 1916, Agronomia, 1918, e Medicina, 1948. Esses 4 cursos se juntaram e formaram, em 1954, a Universidade Federal do Ceará, que depois, né, trouxe Economia e outros cursos. Então, a medicina é a alma mater, né, da Universidade Federal do Ceará, com grande orgulho para todos nós. Queremos muito escutar a senhora. Muito obrigado, magnífico Heitor. Eu queria apenas fazer só mais uma informação. Esse evento ele também é apoiado pela recém-criada Fundação Elmo para suporte à saúde respiratória, que tem por missão apoiar e realizar ações em benefício da saúde respiratória, em um legado da experiência exitosa do nosso capacete Elmo, desenvolvido aqui no nosso estado do Ceará. Então, só deixar esse registro e, sem mais delongas, convidar a nossa queridíssima professora Margarete Dalcomo a fazer sua palestra.
Gente, mas eu posso falar daqui, porque senão eu não enxergo, eu sou um pouco cega, sabe assim? Desculpa, gente. É uma gafe, né? Mas, enfim. Mas eu, magnífico reitor, custódio, em seu nome eu cumprimento meus queridos colegas da mesa, e Marcelo em especial. Marcelo é bem mais novo que eu, né, gente? Vocês sabem, apesar da careca, né? Mas, enfim, não foi o capacete Elmo que acabou com os cabelos do Marcelo, né? Mas eu gostaria, magnífico reitor, de fazer aqui um registro em nome e um agradecimento realmente sincero, em nome de toda a comunidade acadêmica brasileira, pela contribuição que o professor Marcelo Alcântara e o grupo dessa universidade deram e o número de vidas que foram salvas no estado do Ceará e nesse país, às custas de uma invenção brasileira, inovadora, sem dúvida, modificadora de trajetos e de vida. Então, muito obrigada, Marcelo, pelo que você fez, pelo que o estado do Ceará fez por nós. E eu tenho certeza de que eu falo em nome de todos os médicos, todos os pneumologistas, todos nós que tratamos pacientes, que vimos, eu tratei centenas de pacientes durante a Covid, até eu ficar doente, voltei, continuei tratando. Então, assim, foi uma experiência realmente, eu sempre digo, magnífico reitor, que nos deixou um excesso de luto e um excesso de cicatrizes. Então, assim, quando o senhor mencionava há pouco, nós hoje ainda perdemos no Brasil cerca de 60 pessoas por semana por Covid-19. E a grande maioria dos que falecem são pessoas ou mais idosas, ou muito obesas, e que nunca se vacinaram, ou que tomaram uma ou duas vacinas. A vacina da Covid-19 é uma vacina incorporada ao calendário do PNI e ela passa a ser, na medida da sua endemicidade, uma vacina anualmente feita no Brasil, e nós esperamos que, nos próximos anos, possamos ter realmente uma vacina conjugada, influenza e Covid, porém, isso ainda demora um pouco. Vocês sabem que vacina é um negócio muito complexo, né? Então, nós temos que pensar, magnífico reitor, que as coisas começaram na saúde, na medicina, muito antes disso, né? Isso é o Ocidente. Hipócrates é o Ocidente, é a Grécia, é o mundo grego, é onde tudo começa para nós, nas nossas culturas. Mas, antes disso, já existia China, Pérsia, aldeias na Índia que tinham práticas médicas. Então, portanto, isso remonta a muitos anos, onde já existiam doenças, provavelmente pequenas microepidemias, e ninguém sabia ainda caracterizar. Então, a Grécia, até as práticas muito empíricas do século XVIII, né? Essa gravura é uma coisa extraordinária do Museu Britânico, um sujeito que olhava a urina e achava que fazia diagnóstico. A única coisa que nós fazemos diagnóstico é se tiver icterícia, colúria, e mais do que isso, não tem muita coisa que se faça diagnóstico dessa maneira, né? E existe uma literatura, e o nosso querido reitor, que é filósofo, certamente pode ter tido curiosidade, lido alguma dessas coisas, mas certamente o Decameron o senhor leu, né, certamente, que descreve de maneira semiologicamente perfeita o que foram as pestes do século XIV. É uma história de 10 adolescentes super sapecas, né, que fugiam e contam todos os 10 dias que naquele momento ocorria na pandemia. E aqui nós temos um aprendizado que eu queria fazer. As pestes do final do século XIV são aquelas que geraram o maior fenômeno, digamos, cultural. Na verdade, a história do homem nos 2 últimos milênios ela se pauta pelas epidemias. Cada grande epidemia, desde a peste antonina, gerava um fenômeno cultural subsequente. E talvez o maior fenômeno de todos esses culturais foi o Renascimento, que nasceu Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e tudo que nós sabemos, e que nasceu exatamente quando as últimas pestes, a última é de 1397, ocorreram no final do século XIV. A literatura é pródiga. Quem gosta desse assunto tem muita coisa boa para ler, e o Decameron é delicioso de ler, e eu recomendo assim como exercício lúdico para quem tiver tempo de fazê-lo, né? E aqui muitas crônicas, né, nesse período. E a Idade Média se pautava nesse assunto por uma questão muito, muito presente, sobretudo nos países europeus, que eram devastados por essas epidemias, por isso que eu chamo a religiosidade muito
muito presente nas representações de proteção. Há muitas nas artes. E esse é um quadro que me encantou desde a primeira vez que eu vi, que está na Pinacoteca de Siena, né, e que mostra claramente que, na ausência do conhecimento epidemiológico, apelar aos anjos e a Deus era o único remédio que tinha nessa ocasião. E é um quadro muito impressionante, é o manto da Virgem, né, e todo mundo embaixo, e aqui mistura de uma maneira que eu também quero fazer um comentário, Marcelo, que mostra o que é a inteligência dos dirigentes, ao contrário do que nós vimos recentemente. No final do 14, caro reitor, os duques de Milão, que, na verdade, nós sabemos que a Lombardia foi o lugar da Itália mais sofrido e mais sacrificado pela Covid-19, e naquela época, agora, recentemente, não houve o que houve de inteligência naquela época, quando os duques de Milão, os senhores, que eram, como eram chamados, eles uniram, quando souberam que a epidemia, que a peste estava chegando, sem nenhum preconceito, juntaram num cinturão sanitário em volta de Milão, plebe e nobres, sem nenhum preconceito. Todo mundo de mão dada, fizeram um cinturão e a peste nunca chegou a Milão. Então, isso mostra a sabedoria dos dirigentes. Nós gostaríamos muito que nossos recentes dirigentes tivessem aprendido um pouco com a história, o que não foi o que aconteceu. Então, essa publicação mostra claramente uma linha do tempo, mostrando as grandes epidemias que, do 14 até o nosso século, devastaram a Europa, né? Foi responsável por aproximadamente 1/4 dessa população morreu em decorrência de todas essas epidemias, né? Até o século XVII. E aqui, basicamente, quem foram essas epidemias? Peste bubônica e varíola. Basicamente, foram os grandes problemas que devastaram até os nossos dias. E, na segunda metade do século XX, de novo, começou uma grande produção literária sobre o que são as epidemias. E aqui vem essa publicação, né? Esses livros todos são livros impressionantes. Aqui até que surgiu o vírus do HIV, né? Então, da peste à sida, né? Esse livro realmente é uma bela publicação. E aqui a Próxima Peste, que também é um livro muito interessante, que descreve a gripe espanhola de uma maneira muito seminal também, que vale a pena ver. A AIDS foi, sem dúvida, um limite meio temporal do nosso século XX. E, no Brasil, Pedro Nava, que é um médico, foi acadêmico, um grande médico, no Rio de Janeiro, descreve de maneira muito parnasiana e muito bem feita o que foi a gripe espanhola no Rio de Janeiro. Ele descreve como as casas tiravam as tábuas corridas dos seus assoalhos para fazer caixão, porque não tinha como enterrar 900 pessoas por dia numa cidade como o Rio de Janeiro, e a gripe espanhola foi muito devastadora no Brasil, sobretudo na sua segunda onda, tendo matado aproximadamente 60 mil pessoas, né? Então, essa é uma publicação também seminal do que foi a gripe espanhola, que foi a pandemia mais mortal de todos os tempos, né? Então, aqui no Brasil se estima que tenham morrido 60 a 100 mil pessoas, e as partes mais atingidas foram São Paulo, Rio de Janeiro, o Espírito Santo, pela proximidade, também foi. E aqui a curva epidemiológica, que é absolutamente extraordinária, nenhuma doença teve isso ao longo da história. A doença percorreu o planeta em 5 meses, e ela com R, né, de transmissão, uma taxa de transmissão de uma pessoa para outra muito grande. Pode passar? Não quer ir? Pronto? Então, evidentemente, nós evoluímos, a história está aí, não dá para olhar o passado, olhar o futuro sem olhar a história. Aqui, esse modelo clássico do que eram os nossos equipamentos de proteção individual na Idade Média, nas pestes, eram esses narizes compridos. Muita gente nos pergunta, muito aluno jovem, mas por que as máscaras tinham esse nariz comprido? Era para poder diminuir um pouquinho o mau cheiro e para proteger as pessoas, porque aqueles miasmas todos que infestavam as cidades com corpos, cadáveres, etc., excrementos, enfim, tudo que nós sabemos que caracterizava. E hoje, né, e essa é uma foto quando ainda essa é minha enfermeira, que trabalha comigo há muito tempo, e eu abri mão da minha máscara N95, porque nós estávamos fazendo racionamento, porque ela estava diretamente colhendo o PCR dos pacientes, e eu usava uma máscara cirúrgica. Isso foi assim que nós vivemos durante a pandemia. Então, assim, certamente, muitos aqui presentes viveram a mesma situação.
No sentido de pestes, naturalmente, a tuberculose como uma doença milenar que acompanha o homem há pelo menos 5.000 anos, que nós sabemos, né? Também é fruto de uma quantidade enorme de literatura publicada, até a última que saiu agora, no ano passado, esse livro escrito pelo John Green, que é um pesquisador que, ao andar pela África, foi à Mauritânia, foi na África muito pobre, descobriu e teve contato com tuberculose. É um livro literário, não é um livro médico, é um livro delicioso de se ler, está traduzido em português, vende na Amazon, estou aqui fazendo propaganda, porque todo mundo compra na Amazon, então, assim, porque certamente vão me perguntar, então já estou dizendo, tem na Amazon em inglês ou em português, a tradução está até muito bem feita, né? O impacto da influenza, todo mundo sabe, foi devastador, foram 3 a 5 milhões de casos graves, foram 5 a 10% da população mundial, então não houve nenhuma pandemia igual. O que nós esperamos, e muitos têm nos perguntado, se nós vamos esperar uma nova pandemia, o que está estudado, e eu vou mostrar esse dado daqui a pouco, pelos pesquisadores, é que sim, nós vamos ter com aproximadamente 2 milhões de mortes nos próximos anos, mas, enfim, não será pelo mesmo vírus, né? A gripe espanhola foi objeto de muita publicidade, de muita coisa, né? E lembrando sempre que guerras trazem doenças e epidemias que, historicamente, matam mais do que qualquer combate. Então, não adianta dizer que guerra mata muito, que o Vietnã matou muito, todo mundo não sabe que é trágico e que é sempre um erro do homem, mas as epidemias matam muito mais do que o homem. E aqui eu queria dizer, Marcelo, que muita gente me pergunta se eu tenho medo, e eu digo que eu não tenho medo nem de meteorito que vai cair sobre a Terra, nem de que algum dirigente vai apertar o botão vermelho nuclear. Eu só tenho medo de pandemia e de epidemia. O homem está arriscado a desaparecer do planeta por um vírus, certamente não é por nenhuma dessas causas, mas isso é minha posição pessoal, né? E aqui mostrando um dado que me parece muito interessante, muitos nem sabiam, eu não sabia, que a revista Science já existia em 1919, Marcelo, mas ela já existia. E ela já dizia coisas óbvias naquele momento. Isso foi depois da segunda onda, essa publicação da segunda onda da gripe espanhola, que foi a pior de todas, né, onde mais matou no Brasil e nos Estados Unidos, que foi devastado pela gripe espanhola também, e já dizia, né, cubra a boca quando tossir, evite aglomeração, ou seja, o isolamento social já começava a ser visto como uma grande arma de proteção, e estou falando de 1919, publicado na Science, que já era uma revista conhecida e com prestígio. As epidemias sempre foram objeto da criação artística, como eu mostrei, né, aqui mostrando logo depois do Art Nouveau, reitor, do Art Déco, esses cartazes são cartazes lindos, né? Teve uma exposição na França, em 2024, que eu tive a oportunidade de ver, ligada à Universidade de Paris, onde toda essa documentação estava mostrada e eu pedi licença para fotografar e para catalogar e comprei a publicação, né? E aqui já mostrando cartazes que já defendiam as vacinas, ou seja, a década de 30. Na década de 30 já se sabia que as vacinas, e nós já tínhamos passado aqui no Brasil por uma experiência dramática, que foi a guerra, a revolta da vacina com Oswaldo Cruz em 1904, no Rio de Janeiro, como vocês sabem. Oswaldo Cruz padeceu com a população revoltada, porque já naquela época existia negacionismo. Negacionismo não é coisa nova, gente, ele já tem muito tempo, né? E aqui uma outra epidemia importante, mostrando que foi as grandes epidemias de gripe aviária, que também elas atravessam o planeta, e nessa ocasião não era de avião. Então, hoje a situação é muito mais grave. A gripe espanhola chegou ao Brasil pelo Demerara, de navio, né? Portou na Bahia, depois Rio de Janeiro, e aí se alastrou. Mas, nessa época, hoje, uma epidemia, os matemáticos, os epidemiologistas já fizeram esse cálculo, né? Teoricamente, uma epidemia na China, que surja em Wuhan ou em qualquer lugar, no hemisfério lá do outro lado do mundo, ela pode chegar ao Brasil no máximo em uma semana. O Brasil tem uma malha aérea enorme, enorme, tem muito avião. Então, assim, não há dúvida de que hoje uma epidemia se espalha muito mais rapidamente. Esse é o percurso e a disseminação da grande gripe aviária, chamada gripe asiática, que houve em 57, causada pelo vírus H2N2.
Então, lembrando que os vírus da influenza vão mutando. Hoje nós já estamos no H5N2, que seguramente será o protagonista dos próximos desastres que nós vamos enfrentar. A única doença erradicada efetivamente, há pouco o professor Armênio se referiu, foi a varíola, né? A varíola acompanha a humanidade há milênios. O último, em 1976, esse gênio, inventor da vacina, o Jenner, né? Viu que as pessoas que trabalhavam ali muito perto com gado tinham contato e que elas desenvolviam imunidade. E aí ele criou a primeira vacina. A vacinação foi feita em massa, né? Aqui, certamente, muitos aqui tem muita gente jovem, né? Mas muitos, né? Eu tenho minhas marquinhas, fui vacinada, esse é um horror, né? Porque a gente declara a idade quando fala isso, né? Mas eu tomei algumas vacinas de varíola, gente, aquela que era com aquela pistolinha, né? Você foi vacinado, Marcelo? Acho que não, você é novo, né? Você foi, né? O professor Armênio foi também, né? Ninguém pode mentir. Ninguém pode mentir, gente. Eu tenho minha cicatrizinha e não é da BCG. Quem dera que fosse da BCG. BCG só quem nasceu de 72 para cá. Então, não é meu caso, né? Enfim, o último caso registrado foi em Bangladesh, em 75. Em 8 de maio de 80, a OMS declara a erradicação. Então, ao contrário do que muitos pensam, é a única doença efetivamente erradicada da humanidade. Poliomielite, nós gostaríamos muito de dizer aqui, botar um outro slide dizendo que é. Mas, infelizmente, de novo, pela ignorância, pela teimosia, pelo obscurantismo humano, a poliomielite, que poderia ser a segunda, ainda não é, por razões culturais que todos nós sabemos, né? Então, o que ajudou a varíola ser erradicada da humanidade, né? Ela não tem reservatório animal, ao contrário de hantavírus, né, de outras tantas doenças, né, Covid-19, tem sintomas óbvios, né, são sintomas na pele, lesões, o vírus é pouco mutante e a vacina é extremamente eficaz, então permitiu, essa somatória de fatores permitiu. O interesse, isso arrefeceu um pouco com o controle de doença e, de novo, agora, na nossa contemporaneidade, de novo surge o interesse, o que eu chamaria do interesse reacendido na literatura, pelas epidemias. Voltou a ser um assunto da moda, né? Então, esse é o catálogo da exposição a qual há pouco eu me referia, que ocorreu no fim do ano de 2024 na França, né? O Yuri Harari, que escreveu também, né, sobre o século XXI, publicou esse livro sobre a Covid-19, tem até alguns equívocos dele em relação à interpretação, mas, de qualquer maneira, é importante para quem se interessa pelo assunto ler sobre isso. E nós vivemos o chamado risco da infodemia, né? De onde tudo começou, de onde a cloroquina surgiu. Muita gente não sabe, a cloroquina surgiu de uma cabeça inteligente, sem dúvida, né? Nascida no Senegal, que é o professor Didier Raoult, né? Essa é a biografia dele, que saiu agora há cerca de um ano atrás na França. Hoje o professor Didier Raoult tem o seu CRM cassado, impedido de exercer a medicina, né? Ganhou muitos grantes e muito financiamento depois que inventou essa coisa da cloroquina. Então, ele é o chamado uma folie française, né, uma loucura francesa, né? Então, ele estava lá no seu laboratório de Marsella, recebeu o presidente da República, ganhou muito dinheiro, né, inventando essa coisa de que a cloroquina curava viroses e, sobretudo, a Covid-19. Ele foi muito rápido com isso, realmente convenceu o mundo, e esse dado é um dado absolutamente impressionante, né? Enfim, paixões e crenças realmente podem tomar o lugar da razão, nós sabemos disso, né? E a cloroquina, no final do primeiro semestre de 20, estava em uso por estimados, essa é uma publicação de uma revista científica, por 4 bilhões de pessoas no planeta. Nós somos 8. Metade da humanidade tomava cloroquina. Então, isso demonstra o quanto uma informação ela pode ser nociva e ela se dissemina numa rapidez hoje muito mais do que qualquer jato supersônico, porque existe uma coisa chamada rede social, informação, etc. E isso pode ser para o bem, mas pode
pode ser para o mal também. Então, hoje, felizmente, o professor Raul foi condenado na França, enfim, e hoje se encontra tristemente impedido de exercer a medicina, como nós sabemos, né? Entender a origem e a dinâmica das doenças é importante. Esse é um típico mercado chinês, né? Isso é fato, né? Então, assim, isso aqui, para vocês entenderem da onde a Covid-19 surgiu, isso é uma fotografia. Eu vi muito isso, gente. Eu fui muitas vezes à China. Esses mercados existem em todas as cidades, grandes, pequenas, todo mundo tem esses morcegos, são morcegos carnudos, né? Eles são apetitosos, né? Eles são vendidos a quilo, né? Então, todo mundo come, né? Então, assim, até as asas são vendidas, né? Eles fazem, acho que grelhado, não sei bem qual é a iguaria, mas, enfim, mas eu sei que são vendidos e vocês estão vendo que eles são bem gordinhos, né? E embaixo dessas prateleiras, que ficam sempre pingando, tem umas gaiolinhas com os pequenos mamíferos, que foram os vetores. Então, na epidemia passada, tinha sido a chiveta, né, que parece uma corujinha, né, e agora foi o pangolim, que é um bichinho que parece, comparando com os nossos aqui, parece um tatu brasileiro, porque ele é de pele grossa, e ele foi o vetor que transmitiu. Tá melhor ver a foto assim, né? Então, embaixo, se vocês olharem, né, tem umas. Essa é uma foto típica de um mercado chinês. Quem for à China, agora está na moda aí a China, né? Então, quem for à China vai ver esses mercados tem em qualquer lugar. O governo chinês impediu, logo depois da Covid-19, a venda desses morcegos, e não teve jeito, a pressão cultural é muito grande, logo depois reabriu, e agora está tudo de novo, enfim, com os morceguinhos sendo vendidos, né? Uma outra questão conceitual que eu quero aqui chamar a atenção, mostrando a força da vacinação diante de uma doença viral de transmissão aguda e respiratória. Então, esse é um gráfico, tem, obviamente, centenas desses, mostrando ainda em 2021 o que aconteceu com a curva de mortalidade, que é a linha azul, e a cobertura vacinal. Então, esse quiasma aqui, parece que nós estamos vendo um gráfico de carga viral e CD4 quando se analisa um paciente com HIV, né? Quanto mais desce e aumenta a taxa de CD4. É exatamente essa coisa, é o impacto que pode ter a cobertura vacinal sobre a mortalidade por doença. E vocês se lembram que eu mostrei aquelas medidas farmacológicas já anunciadas em 1919 pela revista Science, e aqui mostrando esse gráfico também é muito para guardarmos nas nossas cabeças como as medidas de controle ditas não farmacológicas são absolutamente importantes. Eu fui particularmente criticada quando dei a primeira entrevista pública sobre a Covid-19 no dia 14 de março de 2020, quando eu disse: nós temos duas armas para enfrentar a tragédia que começa a se abater sobre o Brasil. Usei essa frase. Temos duas: o SUS, que, apesar de tudo, vai ser quem vai salvar a vida, e o isolamento social. E isso violava completamente a nossa cultura. Nós somos latinos, somos gregários. Então, dizer que alguém tem que ficar isolado é algo muito violento. Mas é isso. Então, as medidas não farmacológicas, o isolamento social, faz parte de uma doença de transmissão rápida, respiratória e viral, não tem jeito. Esse é o preço que nós vamos pagar em qualquer situação de uma eventual nova epidemia. E, obviamente, o uso de máscara, etc. Teve tanta bobagem de máscara que teve gente que disse que nós, os pneumologistas, nós médicos, íamos matar os nossos doentes intoxicados pelo próprio gás carbônico, porque iam usar máscara. Isso corria nas redes, né, Marcelo? Assim, o número, acho que merecia. Eu escrevi um livro da minha trajetória durante a pandemia, acho que valia a pena fazer um making-off da pandemia, né? Talvez virasse um best-seller, assim, né? Com essas coisas assim, quase anedóticas, né? Nós temos que pensar que existem doenças emergentes. Doenças emergentes também é um conceito, né, para aqueles que não são do ramo, né? São doenças novas ou que voltam, né, que têm uma incidência grande. A origem é zoonótica. Nós sabemos que hoje 60% a 70% das epidemias são de origem zoonótica, o que só prova que nós estamos fazendo muito mal ao nosso planeta, né? E quando nós vemos o desmatamento da Amazônia, nós temos que pensar de maneira inteligente que a floresta em pé ela vale mais e ela é melhor para a proteção de nós todos, né? Sem dúvida, né? As doenças podem ser aceleradas por mudanças.
A evolução viral é contínua, o que reforça a importância da vigilância, né? De onde surgem os vírus emergentes? Eles surgem exatamente do mundo animal, vindo ser nocivos aos seres humanos, né? Então, o monitoramento da fauna silvestre antecipa as ameaças à saúde pública, né? Então, existe essa frase, que é uma frase que parece engraçada, mas não é, né? As doenças bacterianas são precedidas por infecções virais, na maior parte das vezes, sobretudo, aqui temos grandes pediatras que sabem do que eu estou falando, né? Uma pneumonia bacteriana, via de regra, pode ser precedida por uma infecção viral de vias aéreas superiores, né? E nós temos ou não temos risco de novas pandemias originadas na floresta amazônica, né? Esses slides são muito bonitos, me foram cedidos pelo professor Carlos Nobre, que agora, para nosso orgulho, está lá assessorando o Papa Leão XIV, né? O professor Carlos Nobre é um dos maiores climatologistas do mundo que entende disso, né? Então, sim, nós temos risco de pandemia na nossa Amazônia, nós temos uma diversidade de mamíferos, possivelmente hospedeiros, enormes na nossa Amazônia, ela é particularmente rica, inclusive em morcegos. Não é verdade que a China tenha o maior... Na China tem muito morcego, até porque come, né? Enfim, mas nós temos muito morcego na nossa Amazônia e temos uma quantidade de vírus enorme na nossa Amazônia, que eu digo é a nossa brasileira, mais Colômbia, mais Peru, toda a área Amazônia, né? Então, tem sido implicada, sim, no surgimento de vários vírus mortais em todo o mundo, né? Então, quais são esses vírus, né? Então, nós temos todos esses vírus que estão, todas essas febres hemorrágicas e esses agentes patológicos, como a febre oropoxo. O oropoxo, vocês sabem, já tem um número grande de casos no Brasil, né? Teve surtos importantes, inclusive no Espírito Santo, né? Teve cidades que foram muito atingidas, por razões que não estão claramente ainda, né? O vírus Maiaro também tem tido casos no Brasil, não muitos, mas tem, e ele é muito presente na nossa Amazônia. A febre mucambo, são todas febres hemorrágicas com alta mortalidade e alta letalidade, né? Os hantavírus são muito presentes na nossa Amazônia, tem muita hantavirose, não é de hoje, mas não tem o hantavírus que é transmitido do homem para homem, que é o hantavírus andino, que foi o responsável pelo surto do navio que ocorre nesse momento. Nós não temos. Temos a febre hemorrágica, que é um arenavírus, Chapare, que causa também mortalidade altíssima, acima de 60%. Então, é só para mostrar o quanto preservar a nossa Amazônia seria sempre uma medida muito inteligente em todos os sentidos, né? Então, quais são os grandes riscos que nós temos em termos prognósticos daqui para frente? A influenza aviária H5N1, sem dúvida, né? Ela é conhecida. O primeiro caso em seres humanos, ela já é uma gripe aviária conhecida, já é uma mutação, né? Vocês se lembram do o H1N1, depois do H2N1, da gripe espanhola, etc., vai mutando. Então, o H5N1, o primeiro caso relatado em humano foi no México, em 2024. Teve aquela quantidade grande de casos nos Estados Unidos, recentemente, com o sacrifício de uma quantidade enorme de aves, milhões de aves foram sacrificadas nos Estados Unidos. Ele ganhou atenção global desde 97, quando infectou seres humanos pela primeira vez. Sofreu múltiplos exemplos de rearranjo, né? Os vírus eles vão mutando, adquiriu mutações que aumentaram sua capacidade de hospedar de infectar novos hospedeiros, incluindo mamíferos, né? Vocês se lembram dos casos nos Estados Unidos de gatos domésticos infectados, etc., até seres humanos. E esse é o último trabalho que foi publicado mostrando o risco. Onde é que nós estamos no Brasil? Então, é o risco da gripe aviária H5N2, como é que está globalmente assim. O Brasil ainda é considerado, né, essa faixinha verde aqui que circula o Brasil, uma preocupação ainda menor, embora o Brasil faça parte do ciclo de migração das aves que atravessam o mundo, atravessam o planeta todos os anos. Mas no Brasil nós tivemos casos no Rio Grande do Sul, vocês se lembram, né, em algumas granjas, né, em que sacrificaram também galinhas, patos, etc., mas ficou restrito e não há casos de transmissão nem em pessoas no Brasil até esse momento. Então, nós somos considerados ainda, nós já temos problema demais, né, gente? Vamos combinar, né? Então, assim,
Essa publicação é muito importante que todos nós tenhamos em mente, né? Não é um filme de terror, é uma realidade estudada por demógrafos, por epidemiologistas de grande monta, foi publicada no Global Health Report mostrando como vai ser o mundo, digamos assim, em termos de doença e epidemia até 2050, e eles dizem que há uma chance real de 48% de uma grande pandemia, causando no mínimo 1 milhão de mortes nos próximos 10 anos, já passaram 2, então nos próximos 8, né? Então, assim, essa contagem regressiva é muito assustadora, e, enfim, então, assim, mas é importante que nós tenhamos em mente, né? Nós temos que pensar nesse conceito, né? Isso eu acho que é importante também, sobretudo por aqueles que não são médicos, entendendo o que é saúde única, que não dá mais para pensar em saúde só de pessoas, né? O meio ambiente está muito integrado à maneira como nós reagimos e resistimos e ganhamos resiliência, digamos, clínica e humana em relação a esses agentes todos, né? Uma interdependência real entre saúde humana, animal e ambiental. Né, as doenças zoonóticas não respeitam fronteira, nem que o presidente dos Estados Unidos determine, feche o Estreito de Hormuz 1000 vezes, elas vão atravessar o Estreito de Hormuz, vão atravessar as fronteiras do México, enfim, vão atravessar os muros, enfim, então não tem jeito, né? Elas não respeitam fronteiras nem entre espécies e nem entre ecossistemas, então é importante que nós tenhamos essa clareza. Nós aprendemos muito, o conhecimento foi muito rápido com a Covid-19, né? Essa publicação, para mim, Marcelo, ela é de junho de 20, ela é realmente assim muito seminal nesse sentido, porque ela mostrava que aquilo que nós julgávamos, e nós demos isso nos nossos atestados de óbitos iniciais, nossos pacientes morriam de pneumonia, eles não morriam de pneumonia. A Covid-19 é uma doença que atinge pela liberação de citocinas inflamatórias a microcirculação do corpo humano, e eles morriam, na verdade, de doença tromboembólica. Eles morriam de trombose, era assim. Então, isso nós entendemos que ela era uma doença sistêmica, e é por isso que ela era chamada de uma storm disease, de uma doença de tempestade, e isso foi muito importante. Em 3 anos de Covid, nós fizemos um balanço, nos primeiros 3 anos, nós já estamos com 6 anos, né? Tudo que nós aprendemos, eu chamo de redescobertas, descobertas e decepções, Marcelo, nos primeiros 3 anos, né? Cloroquina, ivermectina, nitazoxanida e outros em reposicionamento, nada disso funcionou, não há nenhum trabalho, aqui não vou me prolongar, mostrando os trabalhos que mostrem nenhuma ação dessas substâncias, nem protetora e muito menos curativa para a Covid-19. Os antivirais conhecidos, a descoberta do Remdesivir foi, sem dúvida nenhuma, espetacular, do Paxlovid também, a utilização de imunomoduladores, inclusive aqui faço um pleito também de louvor aos nossos pesquisadores de São Paulo, na USP, que testaram, que publicaram o primeiro trabalho sobre tofacitinib, que foi editorial da revista Lancet, mostrando a grande capacidade que nós tivemos de publicar, né, o impacto na saúde pública e a necessidade de preparo para as próximas pandemias. A aceleração de novas plataformas de vacinas, eu considero particularmente a maior conquista das 2 últimas décadas, e o que isso gerou? Gerou algo extraordinário, que é a plataforma de RNA mensageiro, que hoje, sem dúvida, é o futuro, né? Não só porque deu o prêmio Nobel à nossa querida colega louvável doutora Caricó e seu marido, mas simplesmente porque hoje é a plataforma, em termos de prospecção, mais usada para tratamento oncológico. Hoje, muitos medicamentos já são feitos na plataforma de RNA mensageiro, e as vacinas novas, nós, inclusive, estamos aplicando, Marcelo, acabamos agora a fase pré-clínica e estamos aplicando na Fiocruz para uma vacina para tuberculose, utilizando também a tecnologia de RNA mensageiro. Se Deus quiser, o Brasil vai poder ter uma vacina feita aqui por nós na Fiocruz. Por que nós precisamos nos preparar para as próximas pandemias no Brasil? Porque, por razões óbvias, nós não podemos mais ser apanhados tão desprevenidos quanto fomos na Covid-19. Então, nós julgamos muito louvável a iniciativa que o ministro Padilha teve assim que ele tomou posse. Eu tenho a honra de fazer parte desse grupo, que é um grupo de colegas extraordinário, criou um grupo de trabalho para criar uma nova institucionalidade para preparar o Brasil para as próximas pandemias. Nós entregamos nosso relatório, trabalhamos muito durante 3 meses,
E hoje, em que momento nós estamos? Isso está definido, que nós precisamos de um marco legal, porque isso não pode estar relacionado a governo, né? Isso tem que ser uma coisa de Estado, que, portanto, não sofra nenhuma ação por nenhum governo. Governos mudam, são pessoas diferentes, então é preciso que o país esteja, enfim, algo não grande e grandioso, como o CDC norte-americano, que tem 12 mil funcionários, mas algo enxuto, ágil, que possa ser rapidamente agilizado, sem poder de polícia, porém legalmente respaldado, para que eu possa dizer à Universidade Federal do Ceará: magnífico reitor, tem que fechar as portas, etc., e o senhor possa me ouvir confiavelmente, sem aqueles questionamentos todos que nós tivemos e sofremos durante a pandemia. Então, acho que, sem dúvida, e mais a contingência toda que nós precisamos ter, nós não podemos mais ser apanhados sem autonomia, nós não tínhamos nem vidro para envasar a vacina, não tínhamos máscara, vocês viram o racionamento que nós tivemos, né? Enfim, então, isso não pode mais acontecer no Brasil. Né? O que esperar após a Covid-19, né, é uma visão, como eu vejo, né, a formação de recursos humanos qualificados, sem dúvida nenhuma, é muito importante, o investimento em pesquisa, né, iniciativas como o Capacete Elmo, por exemplo, precisam, merecem e devem receber incentivos. Né? O Ceará é um estado que tem muito investimento, tem uma indústria pujante, sem dúvida merece isso, eu direi a mesma coisa hoje à noite, né? Tecnologia e inovação, sem dúvida, é algo muito que nós esperamos, uma aprovação regulatória mais ágil, né? Vigilância genômica, né? Nós, pela Fiocruz, nós temos investido bastante, sobretudo no norte, né? A calha norte do Brasil, pela quantidade de vírus que tem na Amazônia. A Fiocruz tem investido assim, como podemos, né? Temos muitos cortes de orçamento, mas temos tentado investir na vigilância genômica para isso. Né? O voluntariado de nova qualidade foi algo que ocorreu, nós nunca tínhamos visto isso no Brasil. Professor, nunca houve, né, algo como uma doação daquele 1 bilhão, né, que gerou ajuda para tanta gente, ajudou o nosso hospital da Fiocruz, que foi construído em ritmo chinês em 10 semanas, né, e não era um hospital de campanha, é um hospital que funciona perfeitamente hoje. Hoje não tem mais quase Covid internado, mas tem febre amarela, tem malária grave, tem doenças que vêm de todos os lugares. O nosso hospital, realmente, quando forem ao Rio, por favor, visitem, porque vale a pena, é extraordinário e foi um hospital que foi feito para ficar. Né? E o SUS sempre como nosso maior patrimônio. Né? E o que eu acho? Eu acho que, respondendo à pergunta que eu iniciei essa apresentação, magnífico reitor, não, epidemias são história, sim, mas são presentes também. Então, não é né, não é uma pergunta, é uma resposta. Né? Meio ambiente e clima são muito determinantes, nós temos que pensar isso, nós pesquisadores, médicos, de toda maneira. Novas epidemias são risco real, exigem preparo. Qual é o grande risco hoje? É a disseminação contínua do H5N1 em aves e mamíferos. Cada vez mais isso tem sido monitorado, tem sido visto em regiões, inclusive, remotas, mostrando que o mundo mudou, as mudanças climáticas fizeram as coisas mudarem muito. Né? Hoje, quando você pensa que tem dengue na França, então as coisas mudaram. Quer dizer, as doenças mudaram, migraram dos climas tropicais para climas temperados. Então, assim, a França fazer diagnóstico de dengue em criança, inclusive, foi algo extraordinário, porém, é a realidade do presente. Né? É preciso que tenha uma colaboração internacional, evidentemente, para mitigar os riscos ecológicos. Novas pesquisas vão avaliar isso, né, e a interação com outras ameaças. Né? E eu terminaria isso, porque eu gosto muito, eu fiquei muito comovida quando eu ouvi o Papa Francisco, num dos seus últimos, no contexto da pandemia, né, naquela linda fotografia dele sozinho, atravessando a Praça de São Pedro, quando ele disse que, para erradicar a cultura da indiferença, do descarte, do conflito, que muitas vezes hoje parece prevalecer, o Papa disse que propõe a cultura do cuidado, ou seja, cuidar do outro, realmente não como uma retórica, mas como tudo que nós estamos fazendo, como o elmo de gente grande, como o elminho das crianças, que, se Deus quiser, vai ser aprovado no seu protótipo, Marcelo. É assim que eu vejo, e é assim que nós devemos nos preparar para os desafios que nos circundam e que vão existir seguramente. Muito obrigada pela atenção de todos.
Bom, como é de praxe no Colégio de Estudos Avançados da UFC, a gente agradece a brilhante exposição. Poderíamos ficar horas assistindo por mais tempo. A palestra da professora Margarete Dalcomo foi magnífica. E a gente encerra esse evento agradecendo a toda a audiência que esteve aqui presente hoje, a quem está no YouTube nos acompanhando e, enfim, muito obrigado.